novamente. Eu sou a esposa do Capriven. Ah, O médico disse que ele já foi transferido? sim, espere aqui. A esposa do Krapvin está aqui. Está bem. O médico virá buscá-la. Por favor, assine aqui. Obrigada. Não é de quê? É a senhora Krapvin? Sim, sou eu. Como ele está? Tá tudo bem. O airbag salvou ele. Mas se ele não tivesse, sabe, com o telefone no rosto, os dentes e o nariz dele ainda estariam intactos. Bom, eu preciso saber se vocês vão pagar. Pagar a cirurgia. O cirurgião está livre. E se eu não puder pagar? Nós daríamos alta em alguns dias e depois teriam que marcar consulta no ambulatório. Quanto tempo demoraria? De 2 a 3 meses. Ah, não. Então eu pagarei. Tudo bem, então vamos. Obrigada. Por nada. É por ali. Meu amor, Oi. vem aqui. Ai. Não se levanta. Oi, Oi. meu amor. Querida, senta aqui. Senta. Você se lembra quando você queria ir ao Egito para ver uma múmia? Não precisa ir mais. Eu trouxe o seu celular. Oh, E eu também carreguei. muito obrigado. Ai, eu estava morrendo de tédio. Ai. Por que não lê um livro? Não, os livros são muito pesados. E se caírem na minha cara, vão dizer que eu sou um caso perdido. Uma tal de Nika te mandou mensagem. Quem? Nika te mandou mensagem. Escreve como todos os meus sócios, né? Você sabe quem é a Nika? É claro. Ela é a maquiadora da nossa filha. Você sabia que eu inscrevi a nossa filha nas aulas particulares e que ela sonha em ser maquiadora, né? Eu me pergunto por que ela escreve pra você. É por causa do pagamento. Eu inscrevi a Alicia num curso de maquiagem com ela e não tive tempo de fazer o pagamento, viu? Até abalou. Não dá risada, isso é sério. Se você tá com ela, é melhor me falar agora. Para com isso, amor. Do que você está falando? Do que eu falo? Eu fui conhecê-la e ela é linda. Ela que me fez essa maquiagem. Ela é muito bonita. Mas eu já estava apaixonado. Por quem? Por você. E você não precisa se maquiar e se arrumar para me lembrar disso, tá? Por um momento eu pensei que você tinha parado de me ver como mulher. Meu amor, olha para mim. Eu tô todo dolorido e sinto que em breve eu vou ficar desdentado também. E eu é quem deveria se sentir ameaçado Querido. por estar com você. Como você acha que eu vejo você? Como? Como minha esposa, não é? Querido. Vem aqui, vem. Eu nunca farei isso com você. Me desculpa, eu Tá tropecei. tudo bem.
Você tá com alguém aqui no hospital? Sim, o meu marido. Bom, acontece que eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente. Eu não consegui falar com o médico. Os médicos aqui são muito ocupados. Mas eles vão te ligar, é só deixar seu telefone com a recepcionista. Obrigado. É que eu não sei como levar os medicamentos. Eles também vão falar sobre isso. Escuta, Escuta, é que eu tô indo pra uma cafeteria e o café daqui costuma ser horrível. Você quer ir comigo? Não, desculpa, eu tô com pressa. Que seu amigo melhore. Obrigado. Bom, Olá, senhora Larissa. Vindo das compras? Sim, meu neto veio me ver e eu comprei bastante comida. Esse pobre garoto é um esqueleto. Por favor, o seu neto está bem, ele parece com qualquer outra criança normal. Isso porque ele come as costeletas da vovó. E agora que começou a pré-escola, parece uma criança sem pais e sem casa. Falei pro meu filho, me dá seu filho, você não cuida dele, comigo ele vai crescer saudável. Ah, eu gostaria de ter uma avó como você. Se cuida. Bom dia. Eu queria mesmo era estar na casa da vovó. Pelo menos não ia acordar tão cedo. tem certeza, meu amor? Não sentiria falta das minhas histórias antes de dormir? De manhã você trabalha e quando chega em casa continua trabalhando. O papai deixou a gente. A vovó brinca comigo. Não fala isso. O papai não deixou a gente. Logo ele estará de volta. Mesmo assim, ele não brinca comigo. Só fica me prometendo várias coisas. Ok, eu já entendi. Vamos lá? Vamos descansar. Opa! Que tal a gente tirar uma sonequinha juntos, hã? Dona Larissa, oi. Você pode vir buscá-lo? O Nikita tá doente. Claro que está, eu estou a caminho. Tá bom, obrigada. Alicia! Já ouvi. Eu espero a vovó. Fica tranquila. Tá, obrigada. Ah, quase esqueci. Seu pai matriculou você na turma da Nika. Ela é legal, não é? É sério? Uhum. Valeu, mãe. Eu sei que não deve ser muito fácil com dinheiro e com o papai no hospital. Então pode deixar que eu mesma pago a inscrição. E com que dinheiro? Eu faltei a uma aula. Você não foi a uma aula? Mãe, olha, me escuta. Eu não preciso de matemática, eu sou péssima nisso. Além disso, a Nika diz que você deve se especializar naquilo que você é bom. No que você estava pensando? Tá desperdiçando o nosso dinheiro. Você não vê o quanto a gente se esforça? Sim, tanto que vocês hipotecaram o apartamento. Mas o meu pai tem um carro de luxo e continuam pagando as minhas aulas Tá particulares. bom, pra mim já chega. A partir de agora, eu mesma vou te levar pras aulas. Olha, mãe, você não tem o direito. Eu já tenho 16 Enquanto anos. morar comigo, eu tenho direito. Eu vou embora, então. Tá bom? E vai viver do quê, querida? E eu vou conseguir. Então tá bom. O carro dele tá ali. Graças a Deus ele sobreviveu. Me dá a chave. Obrigada.
Alô? Dona Larissa, oi. Ele pode ficar aí com a senhora até às 10? Tenho que levar a Alicia pra aula e depois vou pro hospital. As crianças têm que dormir às 9, então ele passa a noite. Mas ele não dorme antes das 11. Isso porque você não o coloca pra dormir na hora Já certa. chega, eu vou buscar ele às 10. Liuba, eu já disse que não. Liuba! Você está com fome? Caramba! É seu namorado? Não, ele é meu amigo. Que ótimo. Aposto que você também consegue. Isso foi incrível! Como é que você conseguiu isso? Eu nem acredito. Como é que você fez isso? Isso foi incrível. Não deve ser fácil fazer tudo isso. Na verdade, é bem mais fácil do que você imagina. Certeza que até você conseguiria fazer. Escolha o que você gosta mais. Se quiser, pode escolher o mais caro. Bem-vindo. Oi. Eu quero devolver um anel. Bem, vejamos. Sim, é nosso. Mas eu não estou encontrando nenhum defeito. Ele não tem nada. Meu marido sofreu um acidente e preciso do dinheiro para cirurgia. Eu sinto muito, mas a loja não permite devoluções se não tiver nenhum defeito. Está bem. Obrigada. E quanto ele custa? Seu marido não te disse? Era uma surpresa. Uns 400 mil rublos. Obrigada. Olá, bom dia. Onde está a Alicia? Bom dia. Ela tinha que me esperar aqui. Alicia não veio à escola hoje. Me mandou uma mensagem dizendo que você suspeitava que estava com Covid e que a família teria sido colocada em quarentena. Mas ela saiu de casa essa manhã. Só um momento. Fique, se puder. Eu gostaria de falar com você sobre uma coisa. Tô te ouvindo. Eu não te acuso de nada. Você trabalha muito, tem um filho menor, mas tem que entender que Alicia ainda não tem idade. A atenção dos pais é muito importante nessa fase. Você acha que eu não sei? Tudo que eu faço na minha vida é trabalhar. Mas se dependesse de mim, eu ficaria feliz em fazer a lição de casa com ela e levá-la para a escola. Mas eu preciso trabalhar pela minha família. Sim, vejo que não está pronta para o diálogo. Me desculpa. Não estamos passando por um momento muito bom na nossa família. Mas eu vou falar com a Alicia, eu prometo. Bom, obrigada. Eu sei que todos temos problemas, mas se você perder sua filha de vista agora, então será tarde demais. Agora ela precisa da mãe. Sim, eu entendo. Muito obrigada. Até logo. Yarik, espera. Eu acho que eu ainda não tô pronta. Tá, então manda eu parar. Sim, Yarik. Eu acho que é melhor a gente... Peraí. Que droga, quem é? Sim, mãe? Alicia, por que não me esperou na escola? Eu terminei as aulas cedo e eu fui embora com a tutora. Você nem foi pra escola hoje. Você tinha dito que esperaria lá fora. Eu falei com a sua professora. Mãe, por que fez Volta isso? pra casa. Mãe! Ai.
Eu tô indo pra casa. Mas... Alicia, não deixe sua mãe te manipular desse jeito. Você tem direito de viver a sua vida. Tá, eu sei de tudo isso, mas eu quero evitar problemas. Ai, que problema o quê? Faltar na aula um dia nem é tão ruim. Vamos ver. Bom, me deseja sorte pra que não me matem. Tá legal. Então peraí, amor. Eu só quero te dizer que se precisar, eu tô aqui pra você, tá? Pode se mudar pra cá quando você quiser. E a gente tá namorando? Ué, você pretendia sumir depois de fazer tudo? Eu não sei. É que isso deveria ser sério. Vai. Tchau. Tchau. Eu te ligo. Uhum. Querida, oi. Tudo bem? Como você tá? O que você achou desse quarto, hein, amor? É grande, não é? A operação é amanhã. Nós não concordamos com isso. Bem, eu sei que o contrato inclui o quarto maior. Maior? Não, deve haver algum erro. Como? Tem certeza? Ah, claro. Você não gosta que esteja aqui? Tá certo. Ok, é mais divertido ir para algo menor. Eu terei meus vizinhos do lado para conversar da mesma forma e compartilhar as minhas histórias. Que foi? Acordou hoje de mau humor? Pensei em pagar o tratamento devolvendo seu anel. Que anel? O que encontrei no seu carro. Querida, não fique brava, por favor. Eu sinto muito. Eu tenho estado muito mal ultimamente e eu não tive a intenção de te ofender. Fazendo isso, eu não sei como te explicar. Olha, vem aqui. Para de mentir pra mim. Você comprou pra Mika, não é? Você ia pedir ela em casamento. Mas quem é Mika? Do que você Enquanto tá eu me falando, mato trabalhando pra nossa família, você dá presentes pra sua amante. Meu amor, do que você tá falando? Mas que presentes? De onde eu tiraria dinheiro? Isso aqui o que é? São seus cartões de crédito. Eu achei que você não queria me trair, Igor. Ei, meu amor, olha, eu jamais te trairia. Escuta, eu já preparei todos os documentos do nosso divórcio. A única coisa que precisa fazer é assinar os papéis. Entendeu? Tá falando sério e não tá pensando no Nikita? Vai deixar ele sem pai, é? Ele já não tem mesmo. Liuba! Você vai falar com a Nika? Você pode continuar vivendo uma vida feliz com ela. Ok? Porque tem que ser assim, Liuba. Você nunca confiou em mim mesmo. Não entende como ultimamente a minha vida está tão complicada. Meu Deus, você veio com essa chuva. O guarda-chuva quebrou e eu decidi continuar. Nikita! Silêncio! Acabei de colocar ele na cama. Onde vocês vão com essa chuva? Nikita! Nikita! Escuta, Liuba. Igor e eu conversamos e combinamos que o Nikita ficará comigo durante a semana. Não é assim que se faz as coisas. Claro, porque seu filho fez da melhor maneira. Meu filho faz tudo pela sua família. Sim, ele fez um empréstimo pra amante. Você faria isso pela sua família? Do que está falando? Pergunte você mesma. Nikita! Se arruma, a gente vai pra casa, tá? Isso, pra Sim, casa! Vai rápido. Vai. Isso é sério? Tudo bem.
É tudo culpa sua. Com certeza, mas não do seu precioso filho. Não faça graça, estou falando sério. Você é um desastre. Você mesma sabe. Você reclama que trabalha, mas eu também trabalhei. E quando chegava em casa, lavava a mão, varria, passava. Felizmente, meu marido sempre gostou de mim. Veja, essa é a natureza do homem. São caçadores, precisam de presas. Se não se sentem atraídos por uma mulher, pronto, procuram outra. É um instinto. É mais forte que eles. Isso é muito ridículo. O Igor foi derrotado pelo instinto. Além disso, você também o desprezava. Que homem suportaria isso? Eu não fiz nada até o anel. Mas isso já foi demais. Que anel? O que ele comprou pra amante. No crédito, 400 mil. 400 mil? Uhum. Ele pelo menos queria o divórcio. Pior. Decidiu mentir pra mim até o final. Mas então, é uma aventura. Você pode dar um ultimato. Diga a ele para terminar com aquela mulher e tenho certeza que meu filho escolherá a família. Essa não é mais uma família normal, dona Larissa. Não é justo numa família que as mulheres tenham que aceitar esse tipo de coisa. Nikita, você tá pronto. Sabe o que você está esquecendo? Que esse homem tem uma mãe que ajuda você há 16 anos. Eu espero te aliviar do fardo que é me receber, dona Larissa. Nikita, vamos. Já vou. Vem, vamos, querido. Vem. Mas está chovendo. Parece muito bom aí. E como que é a vista da janela? Que lindo. Eu te ligo mais tarde, a minha mãe já chegou. Tchau. Mãe, onde você vai? Eu tenho que comprar comida. Tão tarde? Fecha às 11. Eu ainda consigo chegar. Na volta, a gente tem que conversar. Tchau. Liuba! Oi, boa noite. Oi. Você é o cara do hospital? Sou eu, sim. Você deixou cair essa declaração, eu não consegui entrar em contato com você a tempo. Muito obrigada. Mas você poderia ter me ligado em vez de vir. Não tem nenhum problema. Eu já ia fazer isso, mas daí eu te encontrei. Que bom. Obrigada. E como tá seu amigo? Melhorou. Ele já saiu, é. Excelente. Eu tenho que ir, a loja vai fechar. Se você quiser, eu te levo. Eu não quero incomodar. Não é incômodo nenhum. É sério, vamos. Vai, entra aí. Obrigada. É um prazer conhecer você, Kirill. Liuba. Muito prazer. Cuidado aí. Tá tudo apagado. Acho que fechou. Vire à direita. Por favor, vire à direita. Por quê? Vamos a outra loja. Não, é tarde e meus filhos estão sozinhos. Mas não vamos deixá-los sem comida, não é? Não é muito longe? Não, claro que não. Tá bom. Deixa eu avisá-los. Sim, mãe? Alicia, eu vou em outra loja, tá bom? Se o Nikita acordar, por favor, cuida dele. Mas eu já ia dormir. Eu não vou demorar. Não se preocupa.
Olha só pra mim. Eu tô de pijama indo comprar comida às 10 da noite. Felizmente, ninguém me vê. Não se preocupa, não vou falar pros seus vizinhos. Isso fez eu me lembrar do meu pai. Então não foi uma piada boa. Não, eu gosto de piadas assim. Eu nem sei como te agradecer. Você gastou toda a sua noite comigo e nem deixou eu pagar a conta. Bom, se você não quiser dormir com esse sentimento de culpa, então... você pode me pagar um café. Tem um café bem perto daqui, inclusive eles têm comida pra levar.